Olá, Shalom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre a sua vida. Nós estamos na nossa jornada das ruínas ao perdão. Estamos no 15º dia de Elu, onde nós estamos no percurso e na prática da Selirot, onde nós estamos apresentando diariamente as nossas vidas diante do Senhor, sendo por Deus aferidos. E hoje nós chegamos a uma etapa muito importante da nossa caminhada. Depois de dias falando de confissão, retorno, correção, entrega, misericórdia, perdão, graça, né? Favor de Deus, hoje nós vamos falar sobre o arrependimento verdadeiro que vai produzir em nós a- o que nós chamamos, Paulo vai dizer que é a correção produz arrependimento, mas esse arrependimento não é para tristeza. Ele precisa nos conduzir a uma alegria de termos uma vida restaurada. Esse é o maior propósito que nós precisamos entender. E como todas as ministrações, nós temos falado sobre os números na Bíblia, hoje sendo o 15º dia do mês de Elu, o significado do número 15. Dentro daquilo que nós estamos estudando, este número vai nos chamar a atenção. O número 15, com a sua ligação com momentos de plenitude e celebração. Isso dentro do calendário bíblico, através do conhecimento e dos ensinos judaicos. Você não vai encontrar essa definição dentro da própria Bíblia. A festa dos pães asmos começava no 15º dia, um dia após a Páscoa. Se entregava a oferta para santificar a colheita antes da Páscoa. No período da Páscoa, a sua oferta ficava depositada no santuário. E um dia após a Páscoa, você vinha para o santuário, aonde o sacerdote iria pegar o seu molho, a sua porção de colheita que você tinha trazido, que naturalmente seria a cevada, que era o primeiro grão, o primeiro alimento que amadurecia nesse período que eram as colheitas de primavera, e automaticamente todos os frutos que estavam ali para ser oferecido estava representado pela cevada. O sacerdote tomaria aquela cevada, iria moer os grãos, fazer os bolinhos, um seria colocado no pé do altar, o outro colocado sobre o altar, tem o seu significado, Cristo no Getsemane, Cristo no Calvário, um momento em que esses bolinhos, nós chamamos de bolos, mas são pães, estava sendo oferecido, aquele que levou a oferta faria então a entrega da sua oferta, chamada oferta de movimento. Ele tomaria os ramos e dançaria na presença de Deus diante do altar. Por isso a oferta de primícia é chamada também de oferta de movimento. E esta oferta era para santificar a colheita. Ele entregava a oferta, voltava para casa e começava a colher o seu fruto. Dentro de 49 dias, ele teria amadurecido no campo os 7 frutos daquela estação. E ao final dos 49 dias, então agora é a festa das primícias, que é chamada de Shavuot, que hoje tradicionalmente é conhecida como Pentecoste, que não tem nada a ver com o crente pentecostal, né? Que eu não sei de onde tiraram isso, de querer, eu sou pentecostal. Tá, então você é só no 50, o resto do ano você não é nada, né? Porque você só é no 50º dia que você é alguma coisa. Eu acho que é isso que define. Mas 50 dias após a Páscoa, então se comemorava a festa das primícias, que é conhecida como Shavuot. Isso coincide com a chegada da Torá,
escrita nas tábuas e vai coincidir também, 2.400 anos depois, com a chegada da plenitude do Espírito Santo que acontece no cenáculo. Mas o que nós vamos deter aqui é no 15º dia, fazendo menção na contagem do mês de Tishrei, que é o 7º mês, que nesse ano nós vamos ter dentro do calendário bíblico. Quando acontece o 15º dia, vai se contar a partir de então, do 15º dia de Nissan, começa-se uma contagem. E isso vai até o 15º dia de Tishrei, que também tem o seu significado. Aí, então nós temos em Nissan, 15º dia é Pães Asmos, né? A festa. Nós temos em Tirei, 15º dia, Sukkot, e nós temos também, em outra data, que nós vamos ter a festa de Purim, que também coincide com o 15º dia. Então, dentro da construção proposta, que eu quero trazer aqui, o, o 15 nos fala de um ciclo de redenção que chega à alegria, de uma restauração que não termina apenas no alívio da culpa, mas se transforma em uma celebração diante de Deus. É importante sermos perdoados? Claro, é maravilhoso ser perdoado. Mas mais do que ser perdoado, é mantermos no perdão e desfrutar da alegria que esse perdão vai produzir. Então, o ciclo da redenção, ele chega trazendo alegria. O perdão gera esta alegria, mas é depois de receber o perdão que eu posso desfrutar desta alegria. E essa aplicação, ela é necessária e eu tenho certeza que ela vai servir ao nosso elevo. Porque existem pessoas que aprenderam a chorar diante de Deus, mas nunca aprenderam a sorrir depois de serem perdoadas. Olha que existe algo interessante. Olha como é fácil, presta atenção. A maioria dos crentes aprenderam uma prática. Não comer é poderoso. E é verdade. Quando a Bíblia diz para você jejuar, para você eliminar o alimento por uma questão de elevação espiritual, de um controle sobre a sua carne e uma abertura, um espaço para que o espírito governe, moço, crente tem vontade de ficar sem comer e 40 dias, 21 dias, 7 dias, 3 dias. Irmão, é fácil demais não comer. E é poderoso. Eu queria que você guardasse isso. Não comer, quando a Bíblia diz para não comer, isso é poderoso no mundo espiritual. Mas o que você precisa aprender é outra coisa. Comer. Quando a Bíblia manda comer, é tão poderoso quanto não comer, quando a Bíblia diz para não comer. A Bíblia fala de celebrar a ceia, é comendo e bebendo. Páscoa, comendo e bebendo. Shavuot, comendo e bebendo. Várias oportunidades a Bíblia vai nos mandar comer e beber. E quando você faz isso dentro do princípio, é tão poderoso quanto não comer. Como é fácil a gente chorar com os que choram. Irmão, você vai no velório do amigo, do amigo, do amigo, do seu amigo. Você não sabe quem é, nunca viu quando estava vivo, nunca cumprimentou, nunca tocou na mão. Mas aí você chega na beira do caixão, tem viúva, tem filho, tem parente, tem primo, tem tio, todo mundo chorando. Quando a festa você está lá chorando também. Você é amigo do defunto? Não, eu só vim aqui porque o meu amigo do amigo do amigo. E você chora com quem chora. Olha como é difícil quando alguém dá um testemunho de crescimento, de prosperidade, de conquista. Irmão, a metade da igreja fica assim.
quer aparecer, quer aparecer. Quando a pessoa conta que o médico falou para ela que ela está com 25 tipos de câncer diferentes um do outro, irmão, todo mundo chora, todo mundo lamenta. O que eu quero dizer com isso, bispo? Deus está dizendo que depois do perdão, você tem que viver como alguém alegre, não como alguém. Tem gente que já foi perdoado e não manifesta a alegria de ter sido perdoado. Que tipo de crente é esse, pastor? Lambedor de ferida, comedor de casca de pereba, que não deixa nunca a ferida sarar. Você já foi perdoado, você já chorou o suficiente por ter sido para ter sido perdoado. Foi perdoado? Glória a Deus. Agora vamos mudar o nosso semblante. Nós precisamos chorar diante de Deus até recebermos o perdão. Uma vez que nós fomos perdoados, vamos agora nos alegrar e mostrar que o perdão de Deus valeu. Tem gente que você já orou por ele, já fez cura interior 800 vezes, e toda vez que você chega nele, ele está com o mesmo problema. Tem gente que tem uma estimação numa depressão, num abuso, numa violência, numa traição. Irmão, eu já orei por você sobre isso. Você já liberou perdão. Olha, você já se declarou liberto disso. Passa uns dias, a pessoa vem com o mesmo lamento. A Bíblia diz que há um tempo para chorar. Mas não se esqueça que também a Bíblia diz que há um tempo para sorrir. Eu não vou trabalhar exatamente essa linha, mas nós precisamos ser claros. Serrilote envolve quebrantamento, sim. O pecado é coisa séria, sim. A confissão não deve ser superficial, jamais. O arrependimento não é uma experiência leve, não pode ser. Existem momentos em que precisamos chorar, reconhecer, assumir responsabilidade, sentir o peso daquilo que fizemos. As lágrimas podem fazer parte do processo. Davi chorou, a Bíblia diz que Pedro chorou, homens e mulheres nas Escrituras passaram por profundos quebrantamentos. O problema não é chorar. O problema começa quando nós transformamos o vale das lágrimas em uma moradia permanente. Existe uma diferença importante entre arrependimento e culpa permanente. Arrependimento não foi dado para nos manter preso ao passado, preso à culpa. O arrependimento foi nos dado para reconhecer a culpa, nos levantar, tomar uma atitude e deixar isso para trás. O arrependimento é para nos levar de volta para Deus. Não é para nos levar de volta para o ambiente, para a cena, para o passado, onde tudo começou a desgraça. O arrependimento é para nos levar para Deus. A culpa, quando não tratada, tenta nos convencer de que nunca poderemos voltar de verdade. E essa é uma mentira de Satanás. Não importa quem você já foi. O que importa é que você não é mais quem você já foi. Você pode não ser ainda o que gostaria de ser. Esse é meu caso. Eu não sou quem eu gostaria de ser, mas tenho uma convicção. Também não sou quem o diabo gostaria que eu fosse. Porque o diabo todo dia quer lembrar do meu passado. Todo dia quer lembrar do meu passado. Eu vivo dias, e quem já está aqui me acompanhando há muitos dias, se souber fazer uma leitura espiritual, sabe até em que estado eu estou. Eu não sei fingir. Hoje faz 13 dias que eu levei meu carro para consertar na oficina e o cara me disse: amanhã eu te entrego. Eu vou sair amanhã cedo. E o carro não foi entregue. Você não tem ideia como é que eu tô. Mas eu sei o mundo em que eu estou, aonde eu estou pisando. O que surgiu de oportunidades esses dias
filho de pastor que saiu de casa, discípulo fulano de tal que largou da mulher, a mulher largou do cara. É, tudo acontecendo, mas não é tempo de eu chorar. Por quê? Porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Se eu deixar ser vencido, irmão, eu abro mão do propósito para qual Deus me projetou e o diabo faz eu voltar para um lugar aonde um dia Deus já me tirou. Você está conseguindo entender? Onde eu estava era um lugar de chorar, para sair. Eu saí. Para onde eu estou indo é um lugar de sorrir. Eu não estou falando de gargalhada. Você tem que fazer a leitura e entender o que eu estou falando. Mas o diabo está vendo você avançando, está vendo você conquistando, está vendo você crescendo, está vendo você prosperando. O que que ele quer? Ele quer criar situações para levar você lá no passado e você ficar no estado presente, mas vivendo as emoções, as lembranças, os momentos do passado. Isso aqui é muito importante para quem já foi abusado. E eu não estou menosprezando a sua dor. Para quem já foi violentado, e eu não estou desprezando a violência que você sofreu. Isso aqui vale para quem foi traído, e eu não estou aqui fazendo pouco caso do que você passou. Mas existe gente que, por qualquer situação, ele deixa o ambiente presente, esquece do futuro e volta lá atrás para lamentar, chorar o que o diabo um dia já fez você chorar e que Deus já tirou você de lá quando você estava chorando. Aprenda uma coisa: emoções e lágrimas não mexe com Deus. Deus não é gente. Deus não sente dó de quem está chorando. E não vem me perguntar depois, bispo, o senhor falou lá na gravação, lá na aula, que Deus não é gente e que me explica. Se eu soubesse explicar, eu não estava dizendo que ele não era gente. Porque se ele fosse gente, eu ia te explicar quem ele era. Mas por ele não ser gente, eu não dou conta de te explicar isso. Então não me pergunte. Só acredite, ele não é emocional. Ele não é sentimental. Deus vive por princípios. E aquilo que eu seguir o princípio, aquilo vai produzir o resultado para o qual ele designou o princípio, a ordem, a lei, o mandamento, o estatuto. Isso vai produzir resultado. O arrependimento deve nos levar para Deus. A culpa não tratada tenta nos convencer de que nunca nós poderemos voltar. Então, enquanto você estiver guardando alguma coisa sem expor, o diabo tem o poder de te convencer que não resolve você expor, nem contar, nem tentar consertar, porque para você não tem mais conserto. Mas essa força só está dominando você até você jogar isso para fora. A partir do momento que você jogar isso para fora, você vai ver o quanto tempo você perdeu sendo convencidos pelo inimigo e o inimigo te manteve preso lá atrás. O tempo está passando, os anos estão passando, o mundo está girando. Deus não vai parar o universo por causa de você. É melhor você embarcar rapidamente para você não ficar para trás. O arrependimento diz: eu errei. A culpa tóxica, infiltrada pelo diabo, pela condenação, ela vai dizer: eu sou apenas o meu erro. Eu sou isso mesmo e não adianta. Não. O arrependimento verdadeiro vai produzir uma mudança. A culpa permanente produz paralisia. O arrependimento nos aproxima de Deus. A culpa não recebida corretamente pode fazer a pessoa se esconder, mas o que nós estamos nos aproximando de entendimento é que, se nós nos apressar e nos apresentar diante de Deus, Ele vai nos receber e Ele vai nos dar o perdão. E a alegria vai voltar a governar e a influenciar as nossas vidas. Às vezes é mais fácil pedir perdão do que acreditar que fomos perdoados.
Mas você tem que acreditar. É simples, é simples, não sei como explicar, vou tentar. Se você falar uma mentira por brincadeira, no mundo espiritual ela está válida. Não adianta você voltar e falar assim, não, não, eu não queria falar aquilo. Não, falou, está falado, irmão. E por que que você pediu perdão, ouviu que estava perdoado, e passa meia hora depois e você está na dúvida, será que eu fui perdoado mesmo ou não? Será que valeu mesmo ou não aquele pedido de perdão? Se você mentir por brincadeira, você vai estar sempre convencido que aquela mentira foi válida. Mas se você faz um perdão verdadeiro e pede um perdão verdadeiro, por que é que você não é convencido que você está perdoado? Isso é tão sério que é mais fácil pedir perdão do que acreditar que fomos perdoados. Isso parece contraditório, mas não é. Isso acontece. A pessoa se ajoelha, confessa, chora, pede misericórdia, mas depois se levanta e continua carregando a mesma condenação. Procura alguém, confessa, pede conselho, a pessoa ora por você. Você lê na Bíblia que aquilo que for perdoado está perdoado, João 20, 21. Quem perdoar está perdoado. Olha, você lê o texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e não só os nossos, mas do mundo inteiro. Você crê nisso, mas daqui 5 minutos você acredita que Deus perdoa o mundo inteiro, menos você. Ei, isso é uma posição que você tem que tomar. Você se levanta, ora novamente, confessa novamente, repete a culpa novamente. Parece que nunca consegue aceitar que a misericórdia de Deus realmente te alcançou. Tem gente que pensa, ou talvez pense, seria irresponsável sentir alegria depois do que eu fiz. Irmão, quando a Bíblia fala na metáfora de que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, não fica caçando esse mar, que ele não existe. Ele pode existir no mundo espiritual, no físico ele não existe, não. Porque tem crente que ele fica caçando esse mar para pescar o pecado da gente que Jesus jogou lá, aí ele cata lá, pesca o pecado e vem jogar na cara da gente, né? Tem gente que gosta de pescar nesse lugar, ficar pegando o passado dos outros. Mas o que eu estou dizendo aqui é que uma vez que você se apresentou diante de Deus e chorou, e aqui, esse choro aqui é uma figura que eu estou tentando te mostrar que representa arrependimento, representa confissão, representa quebrantamento, representa disponibilidade de consertar o passado. É disso que eu estou chamando de choro. E alegria. Não não, é você mudar de estado. Uma vez que você se quebrantou, confessou, recebeu oração, recebeu perdão, retratou, refez, reparou, restituiu, você precisa se posicionar e saber que você tem direito ao perdão, você tem direito à alegria. Você diz para a pessoa, você está perdoado, e a pessoa fica se martirizando. Não, mas eu não mereço ser alegre. Depois do que eu fiz, eu não mereço ser alegre. Eu preciso continuar sofrendo para demonstrar que o meu arrependimento é verdadeiro. Isso é conversa de Satanás, irmão. Eu não estou dizendo que o perdão te isenta de consequência, mas você não precisa arrumar uma consequência, um sofrimento, para aliviar a sua dor. Perdão dado por Deus não precisa da participação de uma penitência. Você não precisa se penalizar, você não precisa se autoflagelar para poder se sentir perdoado. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Eu queria avançar, não estou conseguindo sair dessa voltinha aqui. Você cometeu algo grave? Cometi. Você errou com alguém? Errou. Você confessou? Confessou. Você deixou? Deixou. Você reparou? Reparei. Você está arrependido? Tô.
Então volte a manter o relacionamento com Deus como era antes do erro. Volte a manter um relacionamento, se há possibilidade, com a pessoa com quem você errou, como antes. E ainda que o diabo fique te lembrando do seu passado, não baixe a cabeça para o inimigo. Eu fui perdoado. O sangue de Jesus Cristo está sobre mim. Sai da frente, Satanás. O que eu estou tentando aqui trazer, que esse 15º dia confronta exatamente esta mentalidade. O arrependimento sincero deve produzir alívio, deve produzir paz, deve produzir renovo. Quando o pecado é confessado e perdoado. Receber a alegria do perdão não significa banalizar aquilo que fizemos. A alegria não diminui a gravidade do pecado. Não significa dizer, não foi nada. Significa reconhecer algo maior. A misericórdia de Deus foi maior do que a minha falha. Davi não esqueceu das suas decisões. Pedro não apagou da memória, negando o que tinha feito. Paulo nunca fingiu que a sua história anterior não existisse. Um adulterou, o outro negou, o outro matou, mas nenhum deles foi chamado para passar o resto da vida deitado diante do seu próprio passado. A graça nos perdoa e nos coloca de pé, nos levanta e nos faz continuar. Às vezes nós pensamos que humildade significa continuar nos punindo. A humildade também precisa saber receber. Você precisa de humildade para receber que foi perdoado. Mas pode haver orgulho escondido nisso. Porque quando recusamos sistematicamente a misericórdia, agimos como se a nossa condenação pessoal tivesse mais autoridade do que o perdão do Senhor. Você já deve ter escutado uma expressão, e essa é uma expressão carinhosa que não devia ser usada. Irmão, você precisa perdoar a si mesmo. Não é questão de perdoar a si mesmo, não, irmão. É posicionamento. Porque se você já reconheceu o seu erro diante de Deus e diante do seu próximo, seu erro com você mesmo também está consertado. Essa ideia de que você precisa perdoar você mesmo, ela é leviana. Você precisa tomar um posicionamento. Deus diz, você pecou. Ok, quem disse que eu pequei? Deus. Mas Deus também disse, se você confessar, você deixar, você está perdoado. Quem disse? Deus. Deus disse, confessa, deixa, está perdoado. Eu estou arrependido, confessei e deixei. Agora não são meus sentimentos, não são minhas lembranças e não são as acusações nem de homem nem do diabo que vai me manter preso nesta condenação. É nisso que Jesus vai dizer, Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o curso deste mundo, não anda debaixo destas obras. Aí não há condenação para mim. Humildade também é dizer, Senhor, eu não mereço, mas receba aquilo que tu oferece. Receber perdão é reconhecer que a última palavra pertence a Deus. A última palavra não é a nossa. Não é a minha culpa que vai determinar a última palavra. Não são as nossas emoções que vai determinar a última palavra. Não é a acusação do meu adversário ou do inimigo que vai determinar a minha condição. O perdão não nos devolve ao passado como se nada tivesse acontecido. O perdão nos abre uma nova possibilidade, uma consciência restaurada, uma nova postura, uma caminhada mais madura, uma vida que aprende com os erros sem permanecer aprisionada aos erros. O que esse 15º dia resume, nos traz desta forma. O arrependimento não é o fim da jornada,
mas o início de uma vida restaurada. Não confunda contrição com autopunição. Contrição ou contritamento, arrependimento é pelo que eu fiz. Quebrantamento, contritamento, é eu chorar com intensidade para não fazer de novo. Mas autopunição é você ficar sempre preso ao passado porque você errou. É como se você caísse na lama e decidisse não sair mais de dentro do pocinho da lama. Eu não mereço sair, porque eu caí aqui no poço. É alguém que pisou na lama. Aí já que eu sujei meu pé, agora eu vou sujar minha cabeça também, pegar a lama e começar a se jogar. Não, irmão. Lembra que você estava mergulhado num charco de lodo, todo em lodo. Jesus veio e tirou você. Você vai saindo gradativamente da lama. E uma vez que você já está fora da lama, você pode não estar limpo, mas você já não está mais dentro da lama. E na caminhada, a lama vai saindo, vai chegar uma hora que você está limpo. E se você já está limpo, por favor, não se comporte como se você ainda estivesse dentro da lama. É disso que eu estou falando. Mas tem gente que se comporta como se ele ainda estivesse lá. Quem está contristado vai reconhecer e dizer: Senhor, eu pequei e eu preciso de ti. Mas quem está na autopunição, você vai continuar dizendo: vou continuar sofrendo porque eu não acredito que o perdão de Deus seja suficiente. A outra, há uma nova maneira de você se comportar. A contrição nos conduz ao Pai. A autocondenação, a autoculpa, nos mantém presos no próprio erro. É por isso que nós precisamos permitir que a nossa serrilote, as nossas orações, nos ensine os dois movimentos. Um é descer, que é humilhar. O outro é subir, que é posicionar. Descer é o lugar da sinceridade. Subir é quando você aceita a restauração. Diante de Deus, nós choramos. E depois nós caminhamos em alegria por termos a paz, por termos o perdão. O vale pode tornar-se familiar para quem não quer sair dele. Mas lembre-se, o vale é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Você não deve viajar pelo vale, você deve cruzar o vale. Viajar é você um dia entrar no vale e nunca mais sair, andar pelo canal. Mas a Bíblia não nos chama e não nos manda andar pelo vale, passear pelo vale, morar no vale, ficar no vale. Ah, ainda que eu ande pelo vale, eu entro de um lado, eu estou bem, mas eu errei. É como se eu entrasse no vale, mas eu confessei, eu me arrependi, eu fui perdoado, eu vou sair do outro lado. Mas tem gente que tornou-se familiar viver no vale. A pessoa já sabe como sentir culpado. E tem gente que usa de maldade diante de algumas pessoas, ela manipula outras pessoas declarando seu estado. Sempre voltando ao mesmo lugar. Criou um álibi. Isso é maldito, isso é manipulação. Tem gente que já sabe como se acusar. Já sabe como relembrar os fracassos. Já sabe como dizer: eu não presto mesmo. Essa desculpa não vai te perdoar para o próximo erro. Você tem que dizer: eu não sou mais esta pessoa.
Mas quando alguém fala de alegria, ela se sente desconfortável. Parece errado. Quase uma traição ao próprio passado. O nosso 15º dia desafia exatamente essa forma de viver. Deus não deseja apenas levar você ao quebrantamento, ele deseja levar você também à restauração completa. Eu costumo contar uma história que eu li sobre o conhecido Santo Agostinho de Nipona. Diz a história que antes dele se converter, antes dele se tornar um cristão, ele, como um pagão, ele tinha família, mas ele frequentava mais as tabernas, que era o nome dado aos cabarés, né? Mas era taberna, do que a sua própria esposa. Um dia ele tem um conhecimento da Escritura, leu a Escritura e decidiu que a vida dele ia ser diferente, que ele ia se tornar um cristão. Ele deixou de frequentar as tabernas, mas ele tem um passado sombrio. Se eu não me engano, o nome da amante era Valentina, ou de uma das mulheres que ele frequentava a taberna por causa dela. Um dia, ele está cruzando a praça da cidade com a esposa e os filhos para ir à igreja. E a Valentina estava no caminho, lá pelo meio da praça. E ele, ao perceber, né, manteve a postura, deve ter apertado a mão da esposa e dos filhos e quis caminhar firme, né, para não demonstrar fraqueza. Lá no meio da praça, muita gente ouvindo, ela gritou: Agostinho! Ô, irmão, só quem já teve um passado desse sabe o que o homem passou naquela hora. Ele ficou firme, continuou andando. Ela gritou de novo: Agostinho! Ele mais uma vez tomou postura. Na terceira vez ela disse: Augustinho, sou eu, a Valentina. Ele parou, virou-se para trás e disse: Eu não sou mais o Agostinho. Ô, irmão, isso foi bom para mim demais quando eu estava com meus 23 anos, recém-convertido, com a vida toda ainda por consertar. Um dia saindo da oração, na casa de uns irmãos, nós estávamos fora da casa, a irmã servindo um café, nós ainda estávamos de pé na porta da casa, para um carro. Quem era? Era uma Valentina da vida que eu tinha me envolvido. Parou o carro e disse: Você não vai lá em casa mais, não? Falei, não. Irmão, disse: desmonta um homem, irmão. Lá tinha irmãs, lá tinha os líderes da igreja, estava tudo lá. Eu falei, não, não vou mais. Sabe, você perde as forças, você não tem essa reação que eu tenho aqui de durão. Nessa hora, o sangue some da cara, as pernas fogem, você cai o sentimento de culpa. E ela disse: vai lá em casa hoje, eu vou fazer um bolo. Entendeu, né? Eu falei, não, não vou não, que eu não como mais bolo. Irmão, até hoje eu pago nesse hall de amigos que estava nesse dia. Se tiver num lugar assim, vai servir um bolo, e tiver um deles, fala, não, o bispo não come bolo, não. Ele não come mais bolo. A vergonha que eu passei. Agora eu já tinha uns 3 meses de crente. Mão do céu. Eu pensei, agora eu vou ser o homem que a minha esposa quer, eu vou ser o filho que a minha mãe quer. Agora eu dou conta, agora eu sou crente. Agora eu tô na porta da minha casa, irmão, com a minha mãe e minha mulher tomando um chimarrão. Para a dona lá, outra Valentina da vida, na porta de casa, abre a porta do carro e diz: Vamos ali que eu preciso conversar com você. Eu falei, eu não vou, não. Ah, a mulher diz. A minha mãe já queria pegar a mulher pelo pescoço. Eu falei, se eu quisesse ir, eu estava lá. Eu não vou mais. E por muitos anos, irmãos, o meu passado me prendia. Tinha dia que eu lembrava disso, irmão, e de outras histórias que é vergonha falar, tirava a minha paz.
Eu sofri muito com o que eu estou te ensinando aqui. Eu não criei isso aqui à toa, não. Isso aqui foi o Espírito Santo que, usando a minha história, para me contar para você melhorar a sua. Eu fui pai, minha filha nasceu, eu ia fazer 16 anos. E por 26 anos, 9.724 dias, eu esperei pelo perdão dela. De eu poder dizer para ela, minha filha, eu errei, você me perdoa? E também a mãe dela, que ainda foi um pouco mais de tempo. Mas depois dela ter dito, pai, eu te perdoo, o senhor está perdoado. Eu estava gerando um hábito de volta e meia eu voltava no mesmo lugar e pedia perdão de novo. Acontecia alguma coisa na igreja, ela chorava, eu ia lá para consolar ela e eu pedia perdão de novo. Um dia eu acredito que o Espírito Santo me corrigiu. O Senhor bradou dentro de um carro um dia em que eu estava dirigindo e eu disse para Deus: eu não vou mais fazer a tua obra, não. Eu vou só essa semana que eu preciso dessa oferta. Mas eu vou voltar para casa, eu vou largar de ser pastor, eu não vou mais ser pregador, eu não vou mais sair para fazer obra de coisa nenhuma, que o Senhor resolve o problema de todo mundo e não resolve o meu. Mas eu não falei isso desse tom aqui, não, irmão. Eu falei isso foi chorando, numa angústia. Não sei se você vai conseguir acreditar, mas alguém entrou dentro daquele carro, tomou todos os espaços do carro, ao ponto que eu dirigia, eu não conseguia olhar assim para o lado para me ver quem estava no banco do lado, porque tinha alguém ali. E a presença de Deus, ao mesmo tempo que era aterrorizante, também parece que estava produzindo em mim algo diferente. Como se eu ouvisse uma voz audível dizendo: Rinaldo, eu já te perdoei. Eu comecei a chorar. E Deus me disse: você não sabe quantas pessoas eu coloquei dentro da sua casa. Famílias inteiras. Já morei em casa de 5 cômodos com 16 pessoas, em casa de 3 cômodos com 8 pessoas, e um banheiro dentro do quarto. Eu pagando fralda, pagando leite, pagando mamadeira, pagando moldes para outras famílias que não, além da comida e da moradia. E o Senhor naquele dia disse para mim: enquanto você fazia a um destes pequeninos, a ela você fazia. Quando ela vem para minha casa, eu disse: filha, mas ela disse: pai, o senhor não precisa me pedir perdão mais. Eu nunca senti nenhum sentimento ruim contra o senhor. Eu só sei coisas boas do senhor. O senhor fica me pedindo perdão de umas coisas que eu nem sei. Ninguém nunca me contou que o senhor já foi essa pessoa. O senhor não precisa me pedir perdão mais. Eu falei: filha, mas me dói, porque eu comprava para outra, para sua irmã, não comprava para você. Eu comprava para o filho dos outros. Eu disse: isso nunca passou na minha cabeça, pai. Naquele dia, eu entendi Deus me dando outra correção. Quando a fizeste a um destes pequeninos, Rinaldo, a mim me fizeste. Tipo assim, para desse lamento, que o seu perdão já foi dado, daqui para frente é outra vida. O seu passado não há apagamento de esquecimento, mas não há lembrança de culpa, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E às vezes a gente sai daqui, de onde a gente está em Cristo, e volta lá atrás. É disso que eu estou falando hoje. A alegria do perdão faz parte da techuvá. Techuvá significa voltar. E quem volta para casa não foi chamado para permanecer eternamente do lado de fora, chorando diante da porta. Olha bem, o filho mais novo tinha ido embora.
O filho mais velho tinha ficado em casa, presta atenção. No dia que o filho mais novo voltou para casa, o filho mais velho estava fora de casa. Você já prestou atenção nisso? O filho que fez tudo errado e foi embora se arrependeu. A Techuvá trouxe ele de volta para casa. Mas ele não ficou do lado de fora, ele entrou na casa e estava celebrando com seu pai a nova oportunidade. Esqueceu o passado? Não, mas ele não estava mais preso lá. Mas lembra, o filho que ficou em casa, quando o filho mais novo, o irmão, chegou, ele não estava dentro de casa. Quem avisou ele que o irmão voltou foi um empregado. Ele disse: O que está acontecendo lá em casa? De festa? O que aconteceu? Seu irmão voltou. Olha o que aconteceu com o irmão mais velho, o filho mais velho. A Bíblia diz que ele não quis entrar. O pai foi lá e disse: Meu filho, vamos para dentro. Ele disse: Não, vou não. Eu nunca gastei um cabrito seu. Esse aí gastou tudo que era nosso, foi embora e agora voltou. Disse: Ô, meu filho, tudo era nosso. Olha, o arrependimento te traz de volta para casa. Mas não é para você ficar para o lado de fora chorando de não, não, eu não mereço entrar. Eu não posso entrar. Eu sei que meu pai está alegre que eu voltei, mas eu não quero participar da festa. Ei, olha o símbolo do resultado de um arrependido. Um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Ele encontrou a ovelha. A Bíblia diz que ele convidou, ele se alegrou por ter encontrado a ovelha perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Ela se alegrou e chamou as amigas para celebrar com ela. O pai tinha 2 filhos, perdeu um, e reencontrou o filho, fez uma festa. E a Bíblia diz: a festa no céu, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Irmão, depois do arrependimento, que é o que nos dá a certeza do perdão, não é mais para chorar pelo que já se passou. O filho pródigo reconheceu o seu erro e voltou, confessou, mas o pai não o deixou sentado no chão pelo lado de fora. Ele o vestiu, colocou o anel, preparou uma celebração, porque a restauração também precisa ser recebida, a restauração precisa ser celebrada. É exatamente aqui que entra a história central do que nós vamos contar hoje. A história do homem que chorava no vale. Conta-se que um homem chamado Hillel, sua vida havia sido marcada por falhas, mas também por arrependimentos constantes. Todos os anos, quando chegava no mês de Elu, Hillel se retirava para um vale próximo da aldeia. Ali ele permanecia por muito tempo. Chorava, confessava, relembrava seus erros. Seus vizinhos o via quase sempre com lágrimas, nunca com um sorriso, e dizia: Hillel deve ser um homem muito santo, porque está sempre chorando diante de Deus. Mas ninguém percebia que Hillel carregava uma prisão escondida. Ele acreditava que nunca deveria se permitir ter alegria. Pensava que sorrir depois de pecar seria desrespeitar a gravidade das suas falhas. Até que, no 15º dia de Serrilote, um velho rabino passou pelo vale. Encontrou Hillel novamente em prantos e fez uma pergunta que aquele homem nunca havia considerado. Depois de tantos anos de lágrima, você já experimentou a alegria do perdão? Perguntou o rabino. A resposta de Hillel foi: revelaria que ele sabia muito sobre arrependimento, mas ainda precisava aprender muito mais sobre a lição da misericórdia. Hillel, todos os anos, voltava para o vale, chorava suas faltas, reconhecia o que ele tinha provocado. Todos os anos, quando chegava o mês de Elu, ele deixava a aldeia e caminhava. Ali ele procurava um lugar solitário,
sentava, recordava seus erros, confessava, chorava, chorava muito. Às vezes permanecia horas, dias. Todos naquela aldeia reconheciam a rotina de Hilel. Uns diziam para os outros: Hilel é um homem de grande temor, porque quase sempre o via lagrimejando, chorando. Muito dificilmente encontrava Hilel sorrindo. Hilel aprendera a se arrepender, mas ainda não tinha aprendido a receber a alegria do perdão. Quando o rabino lhe perguntou se ele sabia a alegria do perdão, esse homem passou a ver a vida de uma outra maneira. Quando o rabino se aproximou e encontrou Hilel novamente com o rosto molhado em lágrimas, o rabino vai lhe fazer uma pergunta. Você chora neste vale todos os anos. Eu vejo o seu quebrantamento, eu vejo a sua tristeza, mas quero lhe fazer uma pergunta, Hilel. Depois de tantos anos de lágrima, você já experimentou a alegria do perdão? Hilel ficou em silêncio. A pergunta parecia simples, mas nunca havia sido pensado. Depois respondeu: Rabino, eu nunca me permiti sorrir. Por quê? Perguntou o Rabino. E o Hilel respondeu: porque penso que sorrir seria desonrar a gravidade dos meus pecados. Se eu realmente me arrependo, não devia continuar triste? Então foi quando o Rabino compreendeu a verdadeira prisão que aquele homem estava. Hilel acreditava que a sua tristeza permanente era uma forma de piedade, mas não percebia que havia transformado a culpa em uma moradia. O rabino olhou para o chão, pegou uma pequena semente, cavou a terra do vale, colocou a semente ali, cobriu-a cuidadosamente, depois disse: Hilel, observe esta semente. O arrependimento é como ela. Para crescer, precisa de água. Suas lágrimas podem regar a semente. Então o rabino fez uma pausa, olhou para o céu e acrescentou: mas se houver apenas água e nunca houver sol, a planta não crescerá de maneira saudável. Hilel continuou ouvindo. O rabino então disse: suas lágrimas abriram o caminho para o perdão, mas a alegria é o sol que completa a obra. Se você nunca permitir que a misericórdia do Eterno ilumine aquilo que as suas lágrimas regaram, seu coração continuará sendo sempre um vale estéril. Depois o rabino acrescentou: levante-se. O Eterno não deseja apenas suas lágrimas, ele deseja também sua celebração. É no equilíbrio entre o choro e o júbilo que a plenitude da misericórdia se revela. Essa é a imagem central preservada para o dia de hoje, para mim e para você. Naquele dia, Hilel compreendeu uma verdade que nunca havia conseguido aceitar. Seu choro tinha um propósito, mas não deveria ser eterno. As lágrimas haviam ajudado a conduzi-lo à confissão, mas o perdão deveria conduzi-lo novamente à vida. Então ele se levantou, limpou o rosto e saiu do vale. Quando voltou à aldeia, as pessoas perceberam algo diferente. Pela primeira vez, Hilel sorria. Talvez alguns tenham estranhado, talvez tenha pensado: será que ele deixou de levar seus pecados a sério? Mas Hilel havia conhecido e sabia a verdade. Ele não estava sorrindo porque havia esquecido os erros.
Estava sorrindo, porque havia finalmente aprendido a acreditar que o Eterno havia perdoado os seus pecados, e quando somos perdoados, temos a oportunidade de viver novamente dentro do propósito de Deus. Presta atenção, você pode estar se sentindo exatamente assim. Seu choro tornou-se um caminho para a alegria. Ele não pode sorrir porque ignorasse o passado, mas porque recebera o perdão de Deus. Talvez essa seja a primeira grande aplicação da história de hoje. Existe um momento para sair do vale. Há um momento para entrar no vale. Mas existe também um momento para sair do vale. Entramos no vale para examinar o coração, para confessar, para chorar, para reconhecer. Mas não fomos chamados para construir nossa casa neste lugar. O vale é parte do caminho, não é o destino. Se o arrependimento nunca nos conduz à esperança, alguma coisa ficou incompleta. Se a confissão nunca nos conduz à paz, talvez ainda não tenhamos aprendido a receber misericórdia. Deus não deseja apenas que você confesse. Deus deseja que você seja restaurado. E uma vez restaurado, volte a viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando Deus chama o pecador ao arrependimento, seu objetivo não é produzir uma pessoa eternamente humilhada. E aprenda, humildade, permanecer humilde, não é permanecer humilhada. É produzir uma pessoa restaurada. A disciplina conduz à correção. A correção conduz à transformação. A transformação conduz a uma nova vida. Tem gente que diz que foi transformado, mas continua na mesma condição. O que o 15º dia está nos trazendo, está afirmando exatamente que o arrependimento verdadeiro não termina em tristeza, mas em restauração, em alívio, paz e uma renovação. Isso muda a nossa compreensão. Não estamos caminhando 60 dias para terminar mais pesados. Nós estamos caminhando para retirar os pesos. Não estamos examinando o nosso coração para viver eternamente acusado. Estamos examinando para que aquilo que precisa ser confessado seja tratado. Nós não podemos usar a culpa como um disfarce de espiritualidade. Na história, esse Hillel acreditava que permanecer triste era um sinal de santidade. Não é. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Podemos transformar autopunição em espiritualidade. Podemos pensar, se eu continuar me acusando, eu estou mostrando a Deus que realmente sinto muito. Mas talvez o Eterno já tenha oferecido misericórdia e nós continuamos insistindo na condenação. Há uma diferença entre manter memória humilde do passado e viver aprisionado ao passado. Viver aprisionado, viver humilde, reconhecendo o passado, nos torna gratos. A segunda, se nós ficarmos aprisionados ao passado, isso nos paralisa. Eu lembro do meu passado só para dizer para o diabo que eu fui perdoado. E toda vez que ele tenta lembrar eu do meu passado, eu digo para ele, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Conta-se uma história, isso está na biografia do Martinho Lutero, que Lutero, um certo dia, teve uma visão. Acordou à noite com uma lista de uns 3, 4 metros, uma lista, contendo escrito todos os seus pecados. E ele se afligiu muito naquele sonho, naquela visão.
Mas ao olhar para o lado, havia uma pena e havia uma, um pequeno tinteiro, e a cor da tinta era vermelha. E diz que dentro daquela agonia, daquela visão, ele encontrou força, foi lá e pegou aquela pena, e diante de 3 ou 4 metros de uma lista de condenação que Satanás diz, mostrando tudo que Martinho Lutero tinha feito de errado durante a vida, ele pegou a pena e escreveu no final daquela grande lista: mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando ele terminou de escrever essa frase, segundo a biografia, naquela visão, Satanás desapareceu e Lutero amanheceu o dia com outro sentimento, com um coração mais leve. Eu já tenho a cara feia de natureza, né? É um dom que Deus me deu. Qual? Feiura, né? Isso não é problema. Isso é dom de Deus, né? Porque uns dizem que a beleza é um dom, então a feiura também é um dom. O que vale é saber receber o dom com gratidão, né? É ser feio e se sentir bonito. Isso é um dom também. Mas até 2015, a Fernanda nasceu em 89, 7 de março de 89. Eu me casei com a Rosana em 90. A Bruna nasceu em 91, 25 de setembro de 91. E eu fui me encontrar com a Fernanda e com a mãe dela, com a Fernanda antes, mas com a mãe dela, em 2015. Eu não lembro exatamente o dia. Olha o tempo que tinha passado. E quando aconteceu o perdão, eu me pedi perdão, e agora parece que tinha. Parece não, saiu um fardo sobre mim. A minha casa percebeu que as minhas fotografias, que não tinha fotografia sorrindo. Não foi algo que eu calculei. Eu não projetei ser carrancudo. Mas estar preso ao passado te faz naturalmente entristecer o rosto. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E um coração que vive debaixo de autocondenação, porque uma vez você já pediu perdão, você já se arrependeu, você já se humilhou, você já confessou, então você está perdoado. Deus te perdoou, mas você se mantém preso com autocondenação. Então esse coração não está alegre. E se esse coração não está alegre, é natural que você vai se tornar uma pessoa carrancuda, mal-humorado. Irmão, eu já sou mal-humorado por natureza. Eu acordo de manhã cedo arrependido de não ter morrido de madrugada. Você fala bom dia para mim cedo, dá vontade de dar um tiro. Eu levo horas para cair na órbita comum, assim, natural. E tem dia que durante o dia também eu saio da órbita, viu? Quando eu acho que eu fico assim meio cansado, com sono, alguma coisa preocupado, irmão. Ó, minha casa já sabe, se eu tiver meio calado, não começa a conversa que eu não tá na hora de conversar. Espera que daqui a pouco parece que eu volto para a órbita de novo e entro assim no mundo. Irmão, isso já fez eu errar demais, já fez eu ferir pessoas. A pessoa chega toda alegre. Oi, Bis, tudo bem? Ah, tomar banho só, velho. Que conversa é essa? Tô querendo conversa, a pessoa chega. Ainda mais se a pessoa fosse muito lambenta, muito grosso, irmão. Parece que é difícil você romper essa barreira. Tem gente que gosta de abraçar, gosta de beijar. Eu fico com inveja, irmão, mas não dou conta, não é o. Não nasci assim, não dou conta de mudar. Agora você imagina tudo isso ainda com a autocondenação. Mas quando eu estava pregando, quando eu estava fazendo a obra de Deus, irmão, parece que eu não tinha nem passado, né? A gente tem hora que a gente finge que não tem passado. Quando você está a sós, que você tem que pôr a cabeça no travesseiro, aí você vem tudo à tona. Mas parece que um dia eu recebi uma ordem de Deus. Ei, rapaz,
Passado ficou para trás. Você tem uma vida para viver. Levante-se do choro, sacode a poeira. Isaías diz: você sacode a poeira, né? Óleo de alegria ao invés de cinza. Cinza é para o arrependimento, mas o óleo de alegria é para quem foi perdoado. Vamos aprender a usar o óleo da alegria, em nome de Jesus. E saber que se você se arrependeu, confessou, deixou, há perdão. Há perdão. Pode ser que eu carregue pro resto da minha vida consequências, mas uma coisa é, o diabo não vai fazer eu ficar para trás. E muito menos eu, porque depois que eu aprendi, de 2015, 2016 para cá, e isso mudou muita coisa na minha vida, por isso que eu estou até te falando sobre este assunto. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse 15º dia de Selihot, no mês de Elu, nós colocamos diante de Ti com o coração quebrantado, mas também cheio de esperança. Obrigado porque Tu não nos desprezastes, não desprezastes as nossas lágrimas, mas também não desejas que nós permaneçamos sempre no vale da culpa. Ensina-nos a confessar com sinceridade e depois da confissão a receber com fé a tua misericórdia. Livra-nos da automanipulação ou da autopunição. Dá-nos a livra-nos da acusação permanente, da falsa ideia de que precisamos continuar sofrendo para provar o nosso arrependimento. Que nossas lágrimas reguem sementes de transformação e que a alegria da tua restauração seja como o sol que faz nascer uma nova vida. Restitui-nos a paz, renova nossa esperança e ensina-nos a caminhar como pessoas que foram alcançadas pelo perdão. Que nossa história não termine no vale, mas prossiga em direção à esperança, à gratidão e à comunhão restaurada contigo. Em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem tem falado ao seu coração, envie esta mensagem a outras pessoas, compartilhe ela. Nós estamos dentro de uma jornada. Esse é o 15º dia e ainda temos mais 15 dias no mês de Elu e mais 10 dias no mês de Tishrei, para nós caminharmos juntos. Envie esta mensagem para alguém, porque pode ser que alguém precise ouvir o que você está ouvindo hoje. E na descrição desse vídeo tem o link para você nos acompanhar, estar nos nossos grupos e saber mais, tanto sobre o céu como também sobre nós. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não despreze as lágrimas, mas não construa sua casa no vale. Permita que as lágrimas reguem as sementes de uma nova história que Deus tem para mim e tem para você. As lágrimas do arrependimento regam a semente, mas a misericórdia de Deus é o sol que nos faz florescer. Deus não nos chama para morar eternamente no vale da culpa. Ele nos perdoa para que possamos levantar, possamos subir ao monte da esperança e podermos transformar o passado em gratidão e maturidade em uma nova vida. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.